eu acho que uma coisa que dos aspectos assim do filme que eu achei bem interessante foi em relação ao português que eles falam, porque eu, eu cursei uma disciplina nas letras que faz parte do currículo, que é literatura portuguesa. A gente tem algumas cadeiras nessa área, e é interessante ver que tem muitas palavras que estão nos poemas da época, nos poemas da época do descobrimento. E eu fiquei chocada, assim, porque eu imaginei assim, meu Deus, eu nunca vou ver mais na minha vida esse negócio, por que eu estou estudando isso, pelo amor de Deus? E aí eu vi aqui eles usando as expressões, assim, igual lá logo no começo, quando ela fala assim que elas são fremosas, né? Esse fremosa até super na literatura da época, né, das primeiras que foram fomentando o português, né, como língua e tal. E isso para mim foi bem interessante, assim, no filme. Adriana, prosa trovadoresca, mas tem uma antes ainda, mas tem assim, as cantigas de amigos. A gente viu, acho que a gente vê um pouco aqui acho que no ensino básico, né? A gente lá acaba vendo os autores, vendo de forma mais profunda, né? Na graduação, mas é isso mesmo. E é bem interessante, assim, que é exatamente eles fizeram um resgate, assim, que de fala que eu achei interessante, assim, para dar um contexto bem de época, assim, né? Porque o filme ele é todo, não sei, não sei como vocês se sentiram, mas me deu um ruim, assim, né? Imaginar que essa vida, né? Que vida era essa, né? Enfim. Exatamente. Eu vou confessar que eu botei a legenda. Eu vi 8 minutos de filme e já botei a Eu legenda. também. Eu, no início, quando eu estava assistindo, eu tinha colocado aquela legenda automática. Só que aquela legenda gerada automaticamente, ela nem sempre interpreta certinho, né? Então, eu não estava entendendo nada no início. Gente, não tô entendendo nem com a legenda. Aí eu fui ver que não estava legendado realmente, né? Em português, e sim automática. Se não fosse por isso. E assim, quem acabou de falar foi a Daiane? Não. É. A Daiane, né? Assim como ela, eu também, eu não tinha visto nem sinopse nem nada. Então, foi igual aquele outro filme, Festa de Família, né? Surpresa total. E uma surpresa bem, bem negativa, né? Assim que eu vi ali aquelas órfãs chegando e aqueles homens olhando daquele jeito, eu pensei, meu Deus do céu, vai ser uma coisa horrível. E realmente, que vida, né? Muitas mulheres tiveram naquela época e ainda muitas meninas têm, né? Ainda hoje, né? No Nordeste, né? Do nosso país mesmo. Muitas meninas casam, assim, bem novinhas. E é uma situação horrível, né? De abuso e... No filme, no caso, né? Voltando pro filme, além do abuso em relação a essas mulheres, aos indígenas, né? Que eram considerados selvagens e toda aquela questão lá de converter eles, né? Pro cristianismo. Uma situação bem, bem tensa, né? De você achar que você é superior ao outro, de impor sua cultura, sua religião, diminuir, né, outro, né? O racismo. Olha, tanta coisa. tá pipocando aqui de muita coisa ruim, né? Que aconteceu e que acontece ainda. Então, é antigo, mas muito presente, infelizmente. Exatamente. Ele faz um retrato histórico muito legal, né? Essa questão do abuso, tanto contra a mulher, né? Seja ela branca e contra os índios, aconteceu muito um estupro também das indígenas e das escravas, né? Não é mostrado muito no filme isso. Acho que chega a mostrar uma cena ou outra, assim, mas não é a pegada do filme essa, mas é importante também lembrar isso. Fica no ar, né? Assim, só fica no ar isso, mas não mostra, mas acho que é bom também esse retrato histórico. Eu vi recentemente uma publicação daquele, se não me engano, aquele Átila, que é biólogo, né, que fala de vídeo e tal, uma publicação dele no Instagram mostrando descendência genética da população brasileira. Aí mostra de onde vieram os genes dos homens, né? Aí tava lá, 70% dos genes dos homens vieram de europeus.
E de 30 mais ou menos 40% era de escravos, 30% era de indígenas. Então, mostrava cientificamente que o branco europeu estuprava as indígenas e escravas, e isso meio que se propaga na nossa genética, né? A gente é essa misturada muito por conta desse estupro que ocorre dos brancos europeus nas indígenas e nas escravas. Eu vou tentar achar depois esse link, né? Ele faz no Instagram, mas ele posta o link lá na matéria e tal. E foram 1.200, a amostra foi 1.200 pessoas, né? Marcelo, Opa. pode falar, desculpa. Não, é rapidinho, só uma dúvida que ficou realmente não tão explicado, mas eu acho que é isso mesmo. Aquele... Ai, que eu não gravei os nomes. É Francisco? Aquele cara velho que ficou com a principal, nojento, esqueci o nome dele. Acho que é Francisco mesmo. Acho que é Francisco. Ele é o pai da irmã? Então... Não pensei nisso, né? Mas eu achei teve uma troca de afetos da mãe e do filho que eu achei meio que deu a entender um pouco isso, assim, tipo, assim, foi um pouco além, né? Mas acho que pode ser algo subentendido, sim. Não, é porque teve um momento que tinha uma cena. Eu não sei se vocês repararam, tem uma cena em que a Odileia, não lembro o nome da principal, um nome diferente. Ela tá olhando pra menina. A menina tava sorrindo, assim, tinha uma janela, assim, aberta, entrando ali um raio solar, e a menina tava, tipo, brincando, assim, toda hora colocando o rosto no sol. Não sei se vocês lembram dessa cena. Aí ela olhava pra menina e tava sorrindo. Aí teve uma hora que ela olhou pra mãe da menina, a sogra, né, no caso. E aí a sogra, quando ela olhou pra sogra, ela mudou, assim, a expressão e ficou super séria. Aí a sogra olha pra ela e fala, o que foi? Você tá pensando muita coisa, né? Você tá achando que sabe de muita coisa, e começou a explicar quando, né, como aconteceu dela chegar ali. Aí falou, olha, 15 anos atrás eu vim aqui com meu filho, não tinha nada, não tinha casa, não tinha cama. Aí explica um pouco, né, da situação dela, né, assim que chegou nessa cidade, e ela diz justamente que é 15 anos atrás. Eu acho que deve ser a idade da menina. Ainda mais que a menina... Hein, Mayara? A menina tem síndrome de Down, né? O que se justifica muito pela relação entre mãe e filho, né? Parente. Uhum. É verdade, tem síndrome de Down. Enfim, eu achei que era isso e eu fiquei que nem a menina, assim, meu Deus, não acredito. Caramba. Aproveitando a fala da Daiane também, uma coisa que eu percebi, além dessa questão do português arcaico, para quem assistiu com a legenda, é que várias falas, né, dos índios e dos escravos não eram traduzidas, não eram legendadas. Eu acho que isso foi mais para a gente entender realmente essa pluralidade da linguagem. Porque no início, né, lá quando os portugueses chegaram, o Brasil era uma bagunça em relação à linguagem. Eles não entendiam o que os indígenas falavam, nem o que os escravos falavam. Então, muitas vezes, essa difícil comunicação levava até a outros entendimentos, né? E eu acho que essa falta de legenda nesses momentos era para a gente estar entendendo essa dificuldade mesmo. E eu acho que a dificuldade, na verdade, o filme, eu acho que ele tenta nos colocar no lugar da... Esqueci também o nome da menina. Ornella. Né? Mas eu acho que ele tentou nos colocar, porque ela entendia o português arcaico, os outros idiomas ela não entendia. Então, a gente se sentia um pouco como ela também, ouvindo aquele monte de sons que também não eram compreensíveis, né? Foi proposital do diretor, né? Ele não quis mesmo botar a legenda. Que ele podia ter legendado, mas ele preferiu não, né? Sim. Com certeza foi proposital. Né? Marcelo? Oi, pode falar. Um ponto que eu queria salientar também desse filme é que, eu sou de história, né? E o meu professor de Brasil 1, ele passou esse filme pra gente.
durante a explicação dele. E o interessante desse filme é a precisão histórica desse filme, assim, porque tem muito do vocabulário em termos históricos desse período de dominação portuguesa no que se tornou o Brasil, está muito preciso. Por exemplo, na parte que você vê o comerciante cristão novo, né, judeu, que sofre aquele preconceito devido pelo Francisco, né, que é o dono daquele engenho, você vê que ele utiliza o termo, se eu não me engano, ele utiliza nomes das tribos, né, indígenas, ou seja, eles não os categorizavam como todos iguais, né, você tinha Aimorés, Tupinambás e tal. Essa ideia de caracterizar como indígena vem muito depois e tal. Então é muito interessante você ver que o filme ele é muito preciso. Você vê que no engenho do Francisco, você não vê muitos pretos africanos. Por quê? Porque a escravidão africana vai começar não em 1570, que é onde o filme se passa, mas começa depois. Você vê poucos, né, africanos. Então o filme ele é muito preciso nisso. A ideia de ir ao sertão, e na época entender sertão não como sertão nordestino, mas como o interior do território. Então, assim, o filme ele é muito preciso. Inclusive, quando ele trata de como as relações entre os portugueses e os povos nativos não era de uma dominação total, né? Era muito mais de uma correlação de tirar vantagem. Você tinha trocas ali, porque os próprios grupos nativos tinham divergência entre si. Então, eles tinham noção disso. Então, o que me chamou muita atenção nesse filme é como ele é preciso, ele foge de uma ideia meio fixada que nós temos de uma dominação cega e total dos portugueses sobre os indígenas, quando na prática, como diz, na prática a teoria é outra, né? E era isso, é totalmente diferente do que de fato aconteceu. Emanuel, bem interessante isso, porque já no final, quando ela parte, né, já com o bebê, que não sabe se o bebê é do Francisco, se é do cristão novo, fica esse ponto de interrogação aí, né? Eles vão para o interior, ou seja, vão buscar novas terras, né, novas oportunidades, porque ele tinha dúvida se teria ou não essas riquezas, que ele, ao longo do filme, foi falando, você vai mais para o interior, para o sertão, acho que vou em busca de novas riquezas, e aí ele foi junto com a nova família, né? Sim, exatamente. Essa ideia é muito presente, e isso me chama muita atenção, porque quando a gente trabalha assim, sobre filmes que trabalham sobre o período que a gente chama de colonial, na maior parte das vezes você vê um estereótipo muito fixo, né? E o interessante da gente pensar sobre esse Francisco é que ele é homem de seu tempo. O filme ele deixa muito claro isso, que tudo aquilo ali, que para nós hoje é um absurdo, faz parte do mundo da época, assim. E hoje, para nós, é um absurdo, mas isso há 400, 500 anos atrás era a vida. E, assim, isso é um ciclo histórico, né? Daqui a 500 anos, talvez o que a gente viva hoje, que para nós é absolutamente normal, seja um absurdo. Então, esse é um processo que vai mudando. Eu fiquei me questionando muito isso que agora o Emanuel falou. Assim, várias coisas assim, eram muito normais, que a gente... todo filme, né, a gente vê vários absurdos assim, que a gente vê, e eu fiquei pensando, qual absurdo que a gente faz e que daqui a 200 anos, 500 anos, a gente vai achar, a população estudando história, né, mas vai achar esse absurdo. Eu acho que eu fiquei pensando assim, em algumas coisas, acho que tem várias coisas, né, mas acho que principalmente o descaso assim, com a natureza, a forma que a gente come carne, né, o abate da carne, tanta de queimado que a gente tem, acho que é algo que daqui a 200, 500 anos vai fazer tanta falta, e talvez seja um dos tópicos assim que a gente vai ver e vai achar que absurdo que a gente fazia. E acho que os filmes históricos são legais para meio que ilustrar isso, né? Mas muito boa essa análise, achei bem legal mesmo. Se eu tiver mais alguma coisa... Marcelo, eu queria só falar que esse filme me fez lembrar, não sei se vocês já assistiram um filme
Eu acho que é da década de 90, porque eu sou velha, então tudo é muito recente para mim, mas para vocês, eu acho que é da década de 90, que se chama O Pianista. Aliás, desculpa, O Piano, da Jane Campion, que é um filme australiano. E ele conta justamente do ponto de vista feminino, né? A gente tomando a Ornella, esqueci o nome da menina, como base, também era a história de uma mulher que vai para a Austrália, vinda da Europa, também para a Austrália no período de início de colonização da Austrália, justamente com esse objetivo de colonizar e de casar com um colono, né, de lá. E é um filme muito lindo de se ver, e que me fez lembrar demais. Não é tão cru, não é tão realista como esse, o Desmundo, mas é um filme também maravilhoso, vale a pena, e tem muita referência, né, são semelhantes os dois. Vê se é esse aqui que eu tô mostrando. É, esse mesmo, da Jane Campion. Eu vou deixar aqui no chat. Deixa eu ler o que a Andressa falou, que ela falou faz tempo, e eu não li. Esse filme tentou ser bem realista na medida do possível, como o Emanuel está falando, sou da mesma turma. Exatamente. Ele é bem biográfico, né? Eu vi O Pianista, não vi O Piano, não vi não. Mas boa sugestão. O Pianista é um ótimo filme também. Sobre guerra não tem muito tanto a ver. Dei algumas mensagens aqui. A Mayara falou, realmente o normal muda constantemente. E daí ele fala, se estivermos por aqui ainda, porque a coisa tá feia. Eu tô falando mais uma questão daqui a 200 anos, né? Algo que historicamente não é tão grande, né? Porque a gente, assim, o Emanuel vai poder falar com melhor, mas os períodos históricos são muito espaçados, né? Então, o que a gente vive agora é nem 0,0000 sei quantos por cento da história da humanidade do planeta Terra, né? Então, vivo a gente não vai estar, não. A Mayara falou, eu torci tanto para o protagonista conseguir fugir dali. Mayara, eu vou te dizer que eu não torci para isso, porque para mim ia ser um roteiro tão previsível que, como 5 minutos de filme, 10 minutos de filme, eles têm uma troca de olhares, né? A Lisbela e o judeu, cristão novo, né? Se diz. E aí eu falei assim, pô, será que esse filme vai desandar para ela ficar com um bonitão, fugindo dali e viverem felizes para sempre? Aí, tipo, eu fiquei com isso na cabeça, o filme todo. Aí tava chegando no final, eles estavam indo com um cavalo, eu pensei, pô, poderia. Não, poderia, seria bonitinho, né, e tal, mas sinceramente eu não torci pra isso, não. Porque é um filme, né, claro. Mas... Não, mas ali, por exemplo... Não, pode falar. Não, termina, pode. O rapaz que estava ajudando ela, ele não ia fugir com ela, né? Ele estava levando ela até um local lá para ela poder embarcar, né? Ela queria voltar para Portugal. Ele estava realmente só ajudando, né? Teve ali um breve romance, mas eles não iam ficar juntos. Aí eu tava torcendo para dar certo, né? Pelo menos isso, ela voltar lá para a terra dela. Também não sei se ela ia ter uma vida muito boa, né? Mas ia ser melhor do que a que ela estava tendo, né? Enfim. Sim. A impressão que dá é que ela estava pulando de uma gaiola para outra, né? Na verdade, ela saiu da gaiola lá de Portugal, que ela morava num convento, ela era uma órfã, e aí ela foi pulando de uma gaiola para outra, não tinha escapatória. Eu achei... É tipo uma metáfora mesmo, né? Ela vivendo trancafiada, né? Como se fosse um animal. Tem uma cena que eu achei bem legal, que eles estão passando assim, e eles veem um tigre enjaulado. Aí eu fiquei pensando, pô, por que pareceu esse tigre enjaulado do nada, assim, né? Foi logo no começo. Aí eu fui associando, não, porque ela também está sendo igual o tigre, né? Ela é um animal igual o tigre. Aparece também as araras também. Então, tudo ali meio que o diretor tentou interligar, né? A história dela com a história dos animais enjaulados. Ela até fala, assim, né? Tem uma hora que eu acho que a cena até um pouco meio que desnecessária. Acho que não precisava ter aquela cena. Acho que o telespectador ia associar isso em alguma hora do filme, que ela está sendo comparada a um animal preso. Mas
tem uma hora que até ela explicita isso falando, né? Que ela, quando ela tá presa no quarto, né, algemada. Deixa eu ver aqui o que mais a gente falou. Aí o Gabriel falou, a realidade da Oribela me lembrou muito a série O Conto da Aia. É verdade. Eu não cheguei a terminar a primeira temporada, mas eu vi alguns episódios. Achei bem legal. A Thaís falou, eu só queria um final feliz. Eu só tô vendo o final desolador, tô precisando de um filme clichê. O Adam Sandler tem um filme novo aí na Netflix, então feita sugestão, ainda não vi não, mas eu gosto de ver os filmes clichês assim também, é bom pra às vezes ver comendo uma pizza, né, comendo alguma coisa assim que tu olha mais pro prato que pro filme, mas é legal, acho que esses filmes comerciais servem bastante pra isso. As séries servem muito pra isso também, né? O Emanuel falou, ela não conseguia fugir da treta muito. Não, ela não conseguia fugir, retrata muitas questões da época. Pessoalmente é ruim pra mim também, mas foi mais coerente do jeito que terminou. Exatamente, mano. Eu fiquei com esse sentimento, né? Porque o filme é todo histórico, assim. A direção de arte do filme é muito bonita, assim. A direção de arte é muito responsável pelo figurino, pelas coisas que vão compor a cena. Acho que esse filme merecia até uma restauração, assim. Se tivesse uma restauração dele, para ele virar ter alguns os efeitos melhores, né, na coloração e tal, assim. Eu vi também no YouTube, né, tava em 360p, não sei se vocês também viram no YouTube, então a qualidade fugiu um pouco, acho que ficou esse sentimento de ter até uma restauração no filme, e a direção de arte eu achei muito bonita, assim, né, para fazer esse retrato histórico, e provavelmente um filme que não tem tanto dinheiro assim, né, você fazer algo histórico assim, você gasta muito com figurino, contratação de objetos, assim, aluguel de vários objetos de época, que é difícil de achar. Como é que você vai achar uma carroça daquela? Como é que você vai achar algo assim bem específico da época, um telefone? Tudo é muito mais caro do que um telefone normal, do que um carro até hoje em dia, se eu alugar um carro, né? Até eles falam assim, mas falando sério, o final foi a melhor escolha, infelizmente. Porque se o final acho que fosse outro, ela fugindo com o cara bonitão, né, assim, acho que ia ser um final tão clichê, tão... Agora, o Gabriel fala, o final é cruel, porém realista, eu também achei isso. E também fala, ela grita que nem um animal caçado, né, exatamente. O Manuel falou que adorou a trilha sonora também. É bem bonita mesmo a trilha sonora. Só fazer um contraponto, falando de direção de arte, a direção de arte anda muito junto com a direção de fotografia, né? Eles meio que são talvez os caras mais interligados, assim, dentro da questão da filmagem. Na hora da filmagem, assim, o diretor de arte e o diretor de fotografia, eles têm que estar com as ideias muito alinhadas, assim, eles meio que andam de mão dadas na produção do filme. Eu acho que eu consegui achar aqui a cena. Eu não separei nenhuma cena específica, eu ia separar alguma cena assim que vocês falam ao acaso. Eu acho que eu achei a cena que a Mayara fala, acho que foi a Mayara que falou, da questão do filho, da mãe ter um filho com filho, né? Claro. Que acho que a mãe conta a história dela, né, pra Oribela. Eu acho que assim, se der um minuto assim, não for essa cena, a gente vê a cena que foi. Isso. Não é essa cena, não. Não, né? É mais pra frente. É uma em que a mãe tá tecelando, sei lá, tá fazendo uma coisa lá manual e ela tá perto de uma janela. É verdade. A menina tá no chão. É que eu tinha selecionado aqui, quando ela começa a falar que rejeitou bons filhos, boas mulheres, eu pensei que era essa hora. Deixa eu tentar achar aqui. É depois que ela é resgatada de novo? Depois dessa cena aqui? Que ela é resgatada? Ou é antes? É depois.
Aqui? Talvez. É aí mesmo. Porque ela conversando com a indígena, né? Eu acho que ainda um pouquinho mais pra frente. Aquela fala com a indígena é aquela questão que a gente falou, que ela. A gente não consegue entender o que a indígena fala, né? Acho que aqui acho que aqui é a cena principal. Essa cena é linda. Essa cena é linda. Deixa eu deixar então. A fotografia. Sim, ela é muito boa, Andressa. Vamos tentar ver quem é o diretor de fotografia desse filme. Vou passar essa cena. Pra ver quais são os outros trabalhos dele também. Porque é legal também vocês verem isso. Eu gostei muito da fotografia desse diretor. Então vou procurar alguns outros filmes dos trabalhos dele. Tem o camaço aí. Ainda se eram 9 ou 10, são bem mais. Mas nenhum não é sobrando. Isso é difícil, né? Acho que já passou, né? A cena. Já passou, né? Era que a Mayara queria. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um pouquinho mais pra frente. Olha ali, ali. Eu vi na miniatura. Então, essa aqui. É que é uma cena bem iluminada. De dia, sabe? Isso aí, tá é aí. Que acha? Este fantasma? Não nada, senhor. Foi por causa da menina. Tudo no branco. Agora o quê? Imaginar as coisas. Coisas que sabes de todo. Mas o que sabe? Mostra. Já isso. Estive em Portugal 15 anos. Eu sou sozinha. Um filho. E havia uma cacique. Que galha de campa. Dormíamos no chão. E ele não era inocente. Muito Deus. A Adriana tá falando aqui que não é Marjorie, não. Parece mesmo. Marjorie este ano? Que acho que foi a Andressa que falou no chat que era falando bem da Marjorie. Mas lembra mesmo. Muito. Bom, acho que deixa bem claro mesmo, né? Eu não tinha percebido, não. E parece que realmente é filha dos dois, né? Explicaria o fato deles não serem bem vistos também lá.
É verdade. É verdade. O mercador fala isso, né? O comerciante fala isso com ela, que seu marido não é bem visto, né? É verdade, faz todo sentido. A Madre também fala. Também fala, né? Então, legal. Não tinha nem reparado nisso. E, assim, é legal que a gente meio que, quando a gente vai vendo algumas coisas do filme, pequenos detalhes, né? A gente vai vendo mais como é que é esse iceberg que é o filme, né? Talvez por isso que ela tenha ido, tenha sido destinada a ele, porque ela também foi a última a ser destinada, porque ela tinha um comportamento desde o início rebelde, ela cuspiu na cara do outro. Tem uma cena até que fala: você veio para cá, mas você foi o resto, foi o que sobrou. E aí ela fala: não, eu não sou resto, porque ela o tempo inteiro tem esse espírito rebelde, né? Sim, acho que é o Francisco mesmo que fala isso para ela. Isso, ele, né? Foi. É verdade, realmente. Ele não tinha nenhum privilégio, né? Então... E aí ela foi para ele também, que não era bem visto, né? Não era, justamente por causa... Eu não tinha pensado nisso. Muito bem pensado, é verdade. Deixa eu ver quem é o diretor de fotografia desse filme. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Uma cena também que me impressionou muito foi a hora do parto dela, né? No meio das índias. E as índias começam a rir e eu fiquei em dúvida. Eu acho que elas não estavam rindo dela. Me bateu uma coisa meio que cultural, assim, né? Elas não estavam fazendo troça dela, zoando ela. Elas estavam, sei lá, comemorando o nascimento. Foi uma cena muito bizarra, assim. Ela sentindo aquela dor toda para o neném nascer e as índias rindo em volta dela. Eu acho que mais para mim no sentido assim de tipo tirar sarro, tipo, você é mulher, não tá sabendo fazer isso, né? A gente faz isso tipo de olho fechado, você tá aí sofrendo com o parto. Eu não sei, eu fiquei nessa dúvida, Daiane, se era realmente isso ou se era uma coisa, porque é uma cultura tão... E ainda mais naquele momento, era uma cultura tão diferente, tão hermética, tão diferente da cultura ocidental, que eu realmente fiquei na dúvida se elas estavam zoando ou se era alguma espécie de comemoração. Fiquei mesmo. Mas, de qualquer maneira, é uma cena bem, bem marcante. Então, eu também não sei. Eu acho que pode ser um pouco dos dois, né? Acho que um pouco que a Daiane falou, porque acho que elas estavam meio que felizes com a situação também. Acho que não foi um riso de deboche, assim, debochando, mas meio que achando um pouco hilário, né? De como aquela mulher estava sofrendo. E elas meio que fazem isso aí a vida toda fácil, né? Estou tentando ainda achar aqui o diretor de fotografia. Eu achei o diretor de arte. São dois diretores de arte. Adrian Cooper e Chico de Andrade. Mas não estou achando aqui o diretor de fotografia. Marcelo? Oi, pode falar. Enquanto você está procurando, fazer só 2 observações que eu esqueci de falar na minha fala anterior. Uma coisa que me chamou muita atenção também é o vocabulário. O vocabulário também é muito rico. Eles utilizam palavras como Brasis, negros da terra, reino, referente à própria cidade, a próprio Portugal em si, não aos domínios no ultramar. Então, assim, novamente, mais um ponto não sei se é roteirista, né, que organiza, ou é o diretor, depois você me corrige para dizer quem põe as falas certinho, mas, assim, o cuidado, assim, que o profissional que trabalha nessa área, de botar as falas com a época, assim, eu achei muito, muito interessante esse trato, né, porque hoje a gente chama negros, né, os descendentes africanos, mas nessa época, negros da terra são os nativos, né, os africanos depois vão ser chamados de negros da Guiné, referentes à África. E eu achei muito interessante porque geralmente no cinema, quando a gente vê, muitos diretores, eles não têm esse tato, né? E assim, tá tudo bem, cada filme tem sua dinâmica e cada diretor tem sua liberdade, mas assim, eu acho muito interessante quando um diretor tem esse tato, tem esse feeling de botar
né, as coisas assim de uma forma mais precisa. E também, se vocês forem perceber no início do filme, acho que tem uma carta que diz que os homens, no caso, que estão, né, os portugueses que estão no território atual do Brasil, eles estão carentes de mulheres brancas, né, porque naquela época era muito comum você ter poucas mulheres brancas vindo para cá. Geralmente quem vinha para cá eram só portugueses, assim, que vinham para explorar o território. Então, a maior parte da elite que governava o território era mestiça, assim, a segunda, terceira geração era filho de branco com índia. Tanto que, se vocês forem ver, a quantidade de órfãs para a quantidade de homens é ínfima, né? Aquelas ali foram poucas. Então, achei interessante isso também. Basicamente é isso. Seu áudio está fechado, Marcelo. Valeu, Jureli. Obrigado, hein? Às vezes eu esqueço disso, que eu fechei por causa do que ele estava falando. O que eu ia falar foi interessante a observação. Valeu, obrigado. Achei que eu também tive essa impressão que foram poucas mulheres brancas, né, para a quantidade de gente que tinha ali. A única cena que mostra essa relação sexual do índio com o branco, se eu não me engano, é uma que ela tá para fugir da fazenda, né, dali do sertão que ela tá. O cara que está cuidando, que é provavelmente um cara de um baixo escalão social menor do que o Francisco, né, sai com uma índia, né. Nem parecia uma relação de estupro, assim, né, não sei como é que foi, parecia algo meio que uma prostituição, algo assim, mas é interessante isso mesmo, e acho que o ponto relevante é esse, eu não sei se é quadro genético, como é que se fala, mas ver essa hereditariedade genética da população brasileira ser composta pelos homens brancos, europeus, né, e mulheres indígenas e africanas. Aqui a Adriana falou, Pedro Farca, diretor de fotografia, fez a Ostra. Legal. Eu separei um filme aqui que me lembrou muito a direção de fotografia e de arte, mas não é esse mesmo cara, que fui tentar até ver se era ele. Mas é um filme muito bom também. É um filme contemporâneo brasileiro. Lavoura Arcaica. Não sei se vocês já viram. Me lembrou muito, assim, nessa questão de fotografia e arte. Mas, assim, eu acho que a direção de fotografia desse aqui seja até melhor. Tem umas cenas, assim, que são bizarramente bem filmadas. Então, é a mesma, né? Então, não é Marjorie não, gente. É a irmã da Marjorie. Até aqui, Desmundo e Lavoura Arcaica. Talvez por ela também, né? Eu nem reparei que era a mesma atriz, mas talvez por ela também tenha me lembrado bastante. Eu acho que... Então, eu acho que ele percebeu o afeto entre eles, né? O Emanuel perguntou, não entendeu por que o Francisco bateu na esposa uma hora. Ele dá acho que é a principal surra, né? Ou a segunda principal. Eu acho que ele percebeu um ciúme ali, foi um afeto deles dois. Acho que ela bota a mão em cima da mão dele. Tem uma hora que ela faz isso. Talvez ele tenha percebido isso. Acho que foi mais questão de ciúme. Não sei se foi questão deles. A mãe dele dá uma olhada para ele na hora, do tipo, você não tá vendo isso não? Aí, tá vendo? Nem reparei isso também. Juliere atentíssima. Eu também não tinha visto, não. Não, mas eu achei bizarro porque, tipo, ela tava longe. Ele que chama ela pra ficar perto deles, tá entendendo? Tipo, pra tu escolher a peça. Por isso que eu achei bizarro. O cara do nada começa a dar várias... Que isso, bizarro. Assim. Talvez não tenha sido... Ele foi dar um presente pra ela, né? Mas depois acontece esse lance dessa troca de olhares do comerciante com ela bota a mão em cima da mão dele, e acho que ele percebeu muito pela mãe, né? Pelo que a Juliette observou. Então, Lavoura Arcaica com a mesma atriz, tá? Simone Spoladori. É um filme muito bom, assim, recomendo. Deixa eu ver quem é o
diretor de fotografia. Esse aqui, para ver se é o mesmo. Às vezes é o mesmo. Mas acho que não é o mesmo, não. Não, esse aqui é Walter Carvalho. Walter Carvalho é bem famoso. Deixa eu ver aqui o filme que ele fez. Fez Central do Brasil e Cazuza. Então, deixa eu... Assim, é sempre legal vocês tentarem ver quem são esses principais, assim, o roteirista, o diretor de fotografia, o diretor de arte. Acho que esse pessoal, assim, se vocês verem e gostarem, vocês podem ver a filmografia deles também, não precisa só se prender o diretor. E muita gente faz duas coisas, né? Assim, você sendo um diretor geral é algo difícil, então normalmente você traça uns caminhos até chegar nessa direção geral. Então tem muito diretor de fotografia que vira diretor geral depois, ou faz os dois trabalhos, vai fazendo trabalho de diretor de fotografia e trabalho de diretor de arte, de, sei lá, a edição. Então é muito do que você gosta de fazer, né? Acho que nessa próxima oficina, não é nem questão de você ser um diretor, né? Mas você vê diferentes etapas do filme e você meio que se vê qual que você gosta mais, né? Pode ver que gosta de nenhuma também, sei lá. Eu vejo das quais que mais gosto. Sei lá, eu prefiro filmar do que editar, por exemplo, mas eu sei fazer um pouco dos dois. Então você vai meio que vai aprender um pouco de algumas etapas e vai ver qual que você gosta mais. Talvez até mesmo seguir um caminho, assim, fazer alguns trabalhos específicos. Ou, não sei, só para design, assim. A gente já está acabando. 18, faltam 2 minutos. Se alguém puder falar alguma coisa assim que achou do grupo de estudo, se conseguiu mudar alguma... Assim que quando eu criei, assim, a minha principal questão era ver se vocês conseguiam ver o filme com um olhar diferente, né? Com vocês, depois de terem visto alguns movimentos, alguns filmes mais antigos, quando vocês forem ver um filme até contemporâneo, vocês poderem ver ver alguma diferença. Se alguém quiser falar enquanto alguém fala, eu vou fazendo a presença aqui rapidinho. Foi muito legal mesmo essa galera, a Maera falando aí. Enquanto isso, peço para todo mundo ficar, tá? Só para eu botar a chamada aqui rapidinho. Marcelo, eu queria te agradecer. Foi um prazer conhecer você, prazer conhecer as pessoas que mais interagiram, né? Teve gente que ficou quietinha, mas foi um prazer do mesmo jeito. E dizer que o curso foi muito legal. É sempre bom, né? A gente fazer essa troca, ainda mais num momento desse que a gente está precisando de arte, né? Para a gente tentar não enlouquecer. Então, foi excelente. Esses 10 encontros que a gente teve foi muito bom. Muito obrigada. Valeu, Adriano. Obrigado pelas palavras. Obrigado por você ter participado, né? Você, acho que deve ter botado mais Peço desculpa porque eu falo muito, né? Desculpa. Nada, não. Eu vou te agradecer por isso, porque você salvou muito. Várias referências que você botou pra gente ver. Foi bem legal. Vários filmes, seu conhecimento, acho que engrandeceu aqui nosso grupo de estudo. Eu acho que essa era a intenção mesmo, né? Todo mundo poder participar um pouco. A maioria da galera participou, achei bem legal isso. Então, agradecer a todo mundo. Muito obrigado por todo mundo ter comparecido. Já terminei aqui a presença. Falar também que vou estar botando as aulas gravadas, então quem não pôde comparecer em alguns encontros e quer ganhar um certificado, olhe lá o vídeo, mas assim, quem compareceu, eu vi que compareceu a maioria das vezes, assim, deu para comparecer, eu vou dar o certificado, então fique tranquilo. A Maera falou que ia sair, então tranquilo, acho que até ela saiu. O Gabriel falou, foi ótimo, aprendi muito, me tirou da minha zona de conforto. Assisti filmes que nem conhecia, aumentou bastante meu repertório. Agora, toda vez que vejo algum final atual, me lembro de um que estudamos. É bom a gente ver que tudo é cópia de cópia, né? Tudo vai se copiando, se transformando. Então, um filme é cópia de outro filme, que é cópia de outro filme. Então, todos os filmes têm essas referências, né?
A Kátia, a Daiane agradeceu, agradeço você também. A Kátia agradeceu, também te agradeço. Procurando cinéfila, né? Mas acho que ser cinéfilo assim, acho que é a questão de ir maturando, né? O gosto, assim. Não precisa ser cinéfilo também, se você vê um filme por semana, tá ótimo também. A Andressa falou que gostou muito. Assim, uma dica final também, que vocês postaram o Filmou, alguns pontos do Filmou, assim, mas mesmo quem não tem o Filmou, é legal anotar os filmes que vê. Até para ter um repertório, assim, você lembrar dos filmes, lembrar, quero saber quem era o diretor de arte desse filme, esse outro filme aqui me lembrou um outro filme, então, se você já deixar anotado os filmes que viu, é bom. Não filmou não, é Letterboxd, né? Acabei falando errado. A Thaís falou que anota todos os filmes, então é sempre legal. Marcelo. Oi, pode falar. Licença. Eu faltei alguns encontros. Eu preciso ir na aula do YouTube e colocar a minha presença? Não, tá tranquilo, Andressa. Teu tá garantido já. É mais para quem não veio praticamente nenhum encontro, que teve alguns casos. Até uma galera que entrou no grupo depois. Teve gente que veio só 1, 2 encontros. Então essa galera que, assim, quem veio a pelo menos 4 encontros, tá tranquilo. O certificado tá lá. Vou tentar dar certificado para todo mundo, é só para, sei lá, fazer um esforço a mais, né? E também ter a comprovação que a pessoa, mesmo que não veio a aula, assistiu depois, né, gravado, tá? Mas fica tranquilo, tá? O certificado tá garantido, teu. A Cíntia agradeceu também. Agradeço, Cíntia. Valeu, Adriano. Marcelo, desculpa. Pode falar. Não, assim, eu só queria agradecer também, principalmente, porque eu gosto muito de filmes antigos, né? Tinha muitos filmes tipo da década de 20, de 30, e eu achei muito interessante isso. E também muitos detalhes, né, que você falou durante o curso, tipo, movimento de câmera. Tipo, eu nunca ia imaginar nisso, sabe? Que a câmera tá parada, que a câmera tá em movimento. Esses detalhes que você falou e os outros colegas que conhecem um pouco mais da área também falaram, isso me ajudou muito em como perceber o filme. E também, eu acho que aumenta muito o repertório, né? A gente entende que, realmente, eu já conheci alguns outros filmes de outras escolas que não Hollywood, mas não sabia que tinha filmes tão bons de tantas outras escolas. Não sabia que o cinema italiano tinha filmes tão bons, o cinema russo. Então, realmente, muito obrigado, porque para você ter feito isso deve ter sido... Teve que se dedicar muito, né? Porque é muita escola, muito filme, muito diretor, ou seja, muito empenho. Valeu, obrigado. Te falar que é uma cópia de uma cópia também, né? Eu fiz 2 cursos de história, meio que de história do cinema. Um na Casa do Saber. A Casa do Saber é legal também, uma outra dica. Quem quiser fazer curso lá, eles dão certificado. Durante a quarentena estava de graça, mas acho que agora já estão cobrando. Se não me engano, R$60, mas quem tiver disponível e quiser ver alguns cursos legais, ele tem os 3 cursos lá de cinema. Os 3 são sobre história do cinema. Um é sobre o Fellini, o outro é sobre a indústria de Hollywood e a outra é sobre uma história geral. Então, consegui muita coisa dali também. Fiz alguns cursos no SESC, também é uma outra dica, quando essa pandemia acabar, procurar o SESC da sua área, porque o SESC sempre tem uns cursos legais e tem alguns cursos de cinema também. Valeu, Kátia, muito obrigado. Valeu, Juliette. A Adriana também falou que anota os filmes, isso é legal. E a Tamara agradeceu para encontros ótimos, contraídos e muito informativos. Queria contar também que é muito legal o fato de você sempre ver os comentários do chat que tomam o nosso encontro mais inclusivo. Estou no aguardo de mais conteúdos. Valeu, ainda bem que eu li esse, né? Valeu, Tamara. Agradeço a todos, então. Muito obrigado. Até a próxima. Eu vou falar algumas coisas lá no grupo também, mandar o certificado, dar alguns informativos. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. O grupo do Zap vai acabar? Não, eu vou deixar o grupo lá, se vocês quiserem continuar trocando informação lá. Assim, não vai ter mais encontros como esse, né? Se vocês até quiserem criar algum encontro, assim, quiserem fazer algum filme e ter algum encontro assim, fiquem à vontade. Eu não vou acabar com o grupo, não. O grupo vai ficar lá, tá? Tá ótimo. É porque tem uma porção de dicas de filme, porque acabaram passando os links para lá. E aí eu fiquei morrendo de pena. Falei, não, eu até pedi para você deixar um tempo se você fosse acabar com o grupo. Não, vai ficar o grupo lá, não vou acabar, não.
Quem quiser sair, quem quiser chamar alguém para entrar, pode ficar à vontade, beleza? Mas é isso, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente vai encerrando por hoje. Nosso último encontro. Muito obrigado a todos pela presença novamente. Se cuidem. A quarentena continua aí. Tentem sair com moderação, nada de aglomeração. E até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite. Uma boa semana aí para todo mundo. Até a próxima, hein? Valeu, gente. Muito obrigado.